Bienvenidos a Panamá América. Hoy conversamos con el coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sánchez Peral. Hola Miriam, primero muchas gracias por la oportunidad de estar conversando sobre ese tema. De hecho, la conferencia regional de la FAO es una agencia especializada de Naciones Unidas a nivel global que trata de los temas de alimentos y agricultura. Entonces, bajo el ODS 2, nosotros lanzamos todos los años un set de indicadores país a país, son más de 195 países del mundo. Este consolidado de Centroamérica que bem mencionaste, tira algumas preocupações. Nós veníamos de 2 décadas de redução do número e porcentagem de pessoas com hambre. Hambre entendendo que as pessoas não têm acesso a 2.200 calorias em promédio por dia para manter uma atividade sana, saudável e ativa. A pandemia golpeou fortemente sentido de la renta de las personas, desempleo. A América Latina venía de cierta manera bien, pero siempre arrastrando un núcleo de 6-7% por pobreza y desigualdad. Pero hay con muchos programas redistributivos, como transferencias condicionadas o no condicionadas, alimentación escolar, apoyo a la mediana y pequeña agricultura, ese número foi bajando, y algunos países, inclusive, erradicaron el hambre que tenía más intensidad en esas políticas, ¿verdad? Entra el COVID, después entra la guerra Ucrania-Rusia, y esos números vuelven a crecer, ¿no? Un tema que algunos países, inclusive, ya habían superado el fenómeno hambre, vuelve a aparecer, y claro, como mencionaste bien, más concentrado en algunos sectores de la sociedad, como los niños, las niñas en edad de crecimiento, los adolescentes, ¿verdad? Então, esse é um fenômeno que nos preocupa porque a hambre é um tema do século XXI que se esperava que era para erradicar em 2030, e a conclusão primeira de nossos documentos é que não vamos cumprir com essa meta em 2030. A nível global, nós esperávamos estarmos em 2024 com aproximadamente 400 milhões, 350 milhões de pessoas. Infelizmente, nós temos os 820 milhões de pessoas, o mesmo número há 20 anos atrás, não? E claro, nesse contexto, a Centroamérica também faz parte desse paquete como um todo. E esse fórum de ministros, Miriam, que reúne guia, ministros de Agricultura, de Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, discutem, claro, o contexto econômico, a economia como poderia ajudar mais nessas políticas que são conhecidas, são focalizadas, e ao mesmo tempo como também preservar um aumento de produtividade com sustentabilidade na região. Na região somos 620 milhões de pessoas, os 33 países da América Latina e Caribe. Entregamos alimento para mais de 1.000 milhões e 500 milhões de pessoas do mundo, pero aún temos 43, 44 que não comem adequadamente, Miriam. Exacto. Desde la FAO se viene promoviendo el fortalecimiento institucional que usted menciona y las políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional. Pero, ingeniero, ¿cuáles son esos errores que cometemos en el camino y cuáles son esas estrategias que debemos, como países, enfocarnos para fortalecer y reducir este flagelo en la región? Em termos comparativos, Mira, é interessante porque alguns países já percorreram o caminho, por exemplo, Uruguai, no mesmo Chile, que são países considerados livres de hambre, erradicou o tema. Hoje por hoje suprem de um outro lado na moneda da mala nutrição, que é a obesidade e sobrepeso, que também é muito preocupante, que quizás vamos falar um pouquinho mais adelante, verdade? Então, esses errores, por assim dizer, entre comillas, ou os equívocos, está vinculado à vitalidade de um país poner em marcha um grupo de políticas de grande impacto sobre os mais pobres, não? Nos outros dos 33 países, 24 aplica uma política chamada transferências de renta para esse primeiro e segundo quintil da pirâmide, basicamente focalizado em mulheres. 92% desses recursos as mulheres vão utilizar em alimento para os ninhos, algo em material escolar. Então, é uma política bastante sólida, validada. Em Paraguai, Tecoporã, Bolívia, Tito Pinto, aqui em Panamá, Programa Oportunidades, meu país, Brasil, chama Bolsa Família, é bastante conhecido e validado. O segundo é os programas de alimentação escolar. Mira que todos os 33 países têm algum programa de entregar desayuno, almoço na escola.
Claro, a quantidade, a qualidade dessa comida varia muito de país a país. Não? Então, isso entregando 800, 900 calorias para um ninho, duas comidas na escola, de certa maneira já vai eliminando, erradicando. Um terceiro, essa paradoxa que comentava contigo, que é uma região exportadora, pelo ter hambre a vimos que a base da pequena e média agricultura, que são 80% de promédio das fincas da região, sobretudo de Santa América, pode chegar a 90%, são chamados agricultura familiar, pequena e média, verdade? Então, essa agricultura necessita de muito apoio, porque de aí que vem o frijol, vem os vegetais, as frutas, e tem uma produtividade considerada baixa se comparado com outros países que têm uma estrutura agrária parecida, como França, por exemplo, pero a nível comparativo, uma vaca aqui produz 1 litro, aí produz 20 litros por dia, não? Então, todas essas são oportunidades de aumentar a oferta de alimentos sem penalizar essa exportação, porque mesmo alguns países como Guatemala, Costa Rica, o saldo da balança comercial entra por a exportação de alimentos, frutas, bananas, mariscos, pescados, não? Então, esse trade-off, não, como aumentar a produção nacional, é algo que podemos fortalecer bastante via essa pequena e média agricultura e com essas políticas, não, de chamamos teoria dos grandes números, como alimentação escolar ou transferência condicionada, que tem uma característica generalizada. Agora, mira, tem um pré-umbral por detrás disso tudo, verdade? Que é a capacidade do motor de fazer uma política mais agressiva e mais sólida, consistente, que é o espaço fiscal. Um país que tem uma carga tributária maior, logra, de certa maneira, manter ao longo do tempo, ser mais agressivo. Então, se termos, a CEPAL sempre publica a carga tributária em Guatemala, por exemplo, Honduras, 10, 12, 13%, verdade? E como, por exemplo, Chile está com 18%, Uruguai com 27%, 28%, Brasil com 30%. Então, é um pouco o poder do Estado de desenvolver, implementar políticas de grande impacto sobre os mais pobres. Exacto. Otro tema importante que ha enfocado la FAO es la transformación del sector agropecuario, esa necesidad para favorecer la innovación y la productividad en nuestros países. ¿Qué plantea la FAO y qué se ha logrado hasta el momento, considerando que en las últimas décadas hemos hablado mucho desde la FAO que lo que es la transformación en el sector agro? A palavra transformação aqui tem muito impacto e muita responsabilidade sobre a agricultura. Lembrando que o tema alimento a nível global, sistema alimentar, da produção, transformação, processamento e consumo, incluindo bares, restaurantes, supermercados, é a maior categoria econômica do mundo, não porque todos comemos, não? Então, tudo que passa nessa cadeia impacta, de certa maneira, vários indicadores. E esse sistema como um todo não está funcionando bem, não está, porque como produzimos os alimentos na região, mesmo Centro-América, 57% das emissões de dióxido de carbono, câmbio climático, vêm da agricultura. Então, é um modelo de baixa sustentabilidade. Então, com a FAO, nos últimos 10, 15 anos, com diversas cumbres, como as cumbres do clima, cumbres de Paris, vai desenvolvendo mais indicadores mais específicos, problemas em ganaderia, problemas na deforestação, problemas em cultivo de granos, degradação dos suelos, mala utilização da água. Então, isso vai caracterizando uma situação que estamos colapsando. Não? Então, o problema de como produzimos, há que retomar a transformação para sistemas mais resilientes, que aguentam mais as consequências do câmbio climático, semillas mais resilientes, mais resistentes à sequia, às altas temperaturas, que é um fenômeno que vamos enfrentar com mais normalidade, melhores e mais estratégias de captura e armazenamento de água, o regime de lluvia já não estão tendo uma normalidade durante o ano, não estão caindo mais forte em algumas épocas do ano, mas a água ha mantenido a quantidade. Então, essa cultura de guardar e depois distribuir a água, também é necessário dar uma boa mirada. Né? E o tema que é muito comum em todos os países da região é a deforestação. Não? Como é uma região produtora de alimentos, e hoje por hoje, de los 33 países, há 11 que têm duas casas de inflação dos alimentos. O alimento se tornou uma coisa cara, por assim dizer, a nível global. Então, a demanda por alimento aumenta a nível global,
essa classe média europeia, latina. Então, importa muito a região. É uma tendência de expansão da fronteira agrícola, aumentar a área de agricultura, avançando sobre os bosques. Não? Esse é um fenômeno da ganaderia, do café, das frutas. Não? Então, esse é um problema porque a recomendação da FAO é crescer mais hacia arriba, não verticalmente, não com produtividade. Por exemplo de la vaca, 1 litro passar a 4 litros, 5 litros, não? Ou um café que produz 40 quintais, passar a produzir 80, apenas com nova genética, novas variedades, um manejo diferenciado dos suelos. Né? Então, o tema da sustentabilidade de como produzimos o alimento está com problema. Aquela transformação tem que ser rápida e brutal. Claro, Miriam, nós arrastávamos já por 2, 3 décadas, eu diria, um problema rural que o negócio não estava incluindo. Então, essa pequena, média agricultura, muitas famílias abandonando, migrando à cidade, ou hacia o norte. Então, é uma crítica que carregamos já de muito tempo, que muito pouco financiamento, política agrícola, extensionismo, inovação, máquina, equipamento. Então, as famílias iam se desestabilizando, desestruturando suas unidades produtivas. Agora, se suma esse tema da exclusão social ao tema climático, que eu diria, numa ordem jerárquica, é o que mais nos preocupa, porque o tema climático chegou para quedar-se e está golpeando muito fortemente os países e na agricultura como um todo. Exacto. ¿Qué tanto ha medido la FAO las afectaciones del fenómeno del niño este año, de este año 2023-2024, y si ha puesto de alguna manera también en retroceso esos avances que se habían logrado, que bueno, también se vio afectado por la pandemia? Primeiro, mira, hay que entender que el niño o la niña é um fenômeno de normalidade. ¿No? Quando há um, há outro, ¿verdad? Entonces, muitos estudos que a FAO publica, entrega aos governos, séries históricas de mais de 40 anos, então, em 40 anos, a cada 7, 8 anos, entra um ninho duro, assim, chamado de grande impacto, como este, que agora estamos em fase terminando. ¿verdad? Então, isso é conhecido, afeta enormemente o corredor seco centro-americano, que vem desde o sureste de México, Oaxaca, Chiapas, cruza Centro-América, chega aqui em Panamá, Península de Azuero, Los Santos. Né? É conhecido esse fenômeno com o Ninho. Mas o que estamos vendo nos últimos 5 ou 6 anos, e também estamos informando aos governos, que esse corredor seco, quando vem o Ninho, está cada vez mais amplo. Não? Então, está o que chamamos canícula, o veranícola de San Juan, que é esse mês de julho, agosto, quando não há lluvia naturalmente, mas está avançando em agosto e chegando antes em junho. Então, quem sembra em janeiro, fevereiro vai perder a cosecha, ou quem sembra em agosto vai perder por la siembra. Então, essa frustração de 1, 2, 3 cosecha ou siembra, 52% das pessoas que estão cruzando a fronteira Guatemala, indo a México e ao norte, saem do corredor seco. Não? Então, isso é um pouco a consequência. Então, outra vez, é um fenômeno climático bastante estudado, bastante conhecido, a origem, as consequências, e vuelve ao tema que conversamos antes de mecanismo de resiliência, de capturar água. A chuva cai na mesma quantidade, 1.200, 1.500 milímetros, pero cai em alguns meses do ano. Então, toda essa recomendação, inclusive de apoio da cooperação israelense, norte-americana, a Embrapa brasileira, México, estruturas de reservatório para guardar água subterrânea, cisternas, não? É uma nova literatura. Não? Alguns cultivos de maíz, de frijol, já em algumas zonas recomendar outros tipos de cultivo, porque aqui a cada 10 anos, 6 anos já não estamos cosechando, incorporar mais carbono ao suelo, mais matéria orgânica. Os suelos estão muito degradados, super explotados. Não? Então, tudo isso vai ganhando um perfil de agricultura mais resiliente, não? Com mais umidade, mais matéria orgânica, que vai enfrentando essas consequências do ninho, Miriam. Enfim, há tecnologia, não? O tema é, outra vez, a capacidade dos governos, inclusive de nós outras, Nações Unidas, o mundo da cooperação internacional, dentro do corredor seco, sobretudo onde tem mais de 10 milhões de pessoas, de famílias rurais, ter acesso a transferência, tecnologia, conectividade,
¿no? Los beneficios que tenemos en las zonas urbanas de internet, conexión, infelizmente algunas zonas rurales como esta aún no llegó esa tecnología. Entonces es un tema otra vez de desigualdad, descaso, pobreza, es un ciclo que hay que romper y en ese momento con el cambio climático, en fin, hay las condiciones para poder hacer inversiones que otros países como Israel, que hace agricultura con mucha menos agua que tiene en Cordero Seco, por medio de 600 milímetros, encontraron soluciones tecnológicas. Transferimos estas cifras a Panamá, hambre, inseguridad alimentaria. ¿Qué dicen o qué lectura hace de la realidad de Panamá? Panamá, mira, viene por nessa trayectoria histórica de los 195 países, viene numa situação de diversos dados bastante interessantes, não? Os dados do CEPAD, do Banco Mundial, que mide pobreza por renta, $1,95, $4 por dia, também vem reduzindo. E, em paralelo, os números da FAO, nos últimos 10 anos, que é o tema de hambre, também reduz de 11,5 e no último número de 2022, publicado em 2023, chegou a 5,7, não? Mesmo dentro da pandemia, como foi um momento assim muito difícil, pero aí quando uno entra na estrutura de análise mais sofisticada, por que Panamá, mesmo na pandemia, na região centro-americana, junto com Costa Rica, foram os dois únicos países que não aumentou o hambre, diminuíram, Costa Rica estabilizado. Aí vem Panamá Solidário, uma lei de agricultura familiar, estudar sem hambre, reações de política que facilitou o acesso das pessoas num momento duríssimo de 2 anos de pandemia. Não? Essa maquinita de produzir alimentos, a pequena e média agricultura, recebeu o apoio adequado, necessário, quando mais necessitava. E do que estamos falando aqui? Quando uno vai no mercado Panamá, vê os bananos, vê aí as sandias, as pinhas, essa dinâmica não parou, os vegetais, tudo funcionando. Então, por detrás, tem muito heroísmo, verdade, dos agricultores, mas tem muita estrutura de transporte, estrutura de financiamento, de extensionismo. Então, o Panamá tem essa estrutura, Miriam, que enfrentou. O que sempre nos preocupa em Panamá são 2 questões, verdade, que resolvemos um problema, aparecem outras, verdade, e o outro lado da moneda. Panamá está com uma carga de obesidade de 32%. Obesidade já entra num circuito de saúde pública, não? E obesidade, aí vem o problema de diabetes, cardiorrespiratórias, vasculares, não? Que a OMS chama também de pandemia em paralelo, não? E se somamos sobrepeso, não? Que é uma obesidade mórbida, chega a 72%, não? Então, já tem um pouco característica de México, de Chile, que é um outro fenômeno que há que combater com a malnutrição. E segundo, que aún reduz hambre e pobreza, mas se mantém a desigualdade. Não, a desigualdade, a diferença não ha diminuído. Não, todos crescem ao mesmo tempo. Não? Então, esse núcleo duro da comarca, a agricultura familiar, ela tem que diminuir essa brecha em relação a outros setores. Não? Mas aí vem uma outra conversa, Miriam, são políticas de nova geração, uma política mais agressiva, mais redistributiva, para diminuir esse gap entre um setor e outro. Para finalizar, ingeniero, hablemos de la 38 Conferencia Regional de la Organización, LAG 38, y quiénes participan y cuáles son los objetivos a seguir a partir de esta última reunión. Nessas conferências são vários documentos, Miriam, que são apresentados, documentos que foram, nos últimos 6 meses, ampliamente distribuídos para os governos, a área diplomática, para a área de agricultura, para a área de investigação, para a área de desenvolvimento social, de meio ambiente, não? Então, há uma massa crítica que sube com várias propostas, várias ideias, vários diagnósticos, consolidando algumas tendências. E basicamente hoje a conferência chega assim buscando respostas em 3 grandes áreas. Uma, esta que conversamos, que é quizás hoje a grande matriz, a grande madre da crise, que é uma resposta mais rápida e mais contundente ao tema climático. Não? A agricultura tem que contribuir de maneira mais acelerada à redução das emissões de dióxido de carbono. A região, por ser exportadora, tradicionalmente exportadora de alimento,
essa região, a agricultura, estamos falando de ganaderia, de floresta, de agricultura propriamente de grãos, tem que transformar-se, já existem muitos em movimento, de maneira mais rápida. Por a própria condição econômica da região, a agricultura tem um peso específico. É diferente da Europa ou Ásia, que tem outra estrutura econômica. A segunda é esse tema que o negócio tem que incluir mais. É um motor econômico potente, agroexportador, mas sigue excluindo e não incluindo. Então, esse cenário triste de migração hacia as cidades ha diminuído na última década, pero política que incorpora mais as suas famílias em suas fincas, em suas propriedades, com tecnologia, conectividade, máquinas, equipamento, financiamento, ¿verdad? E vuelve essa estrutura da classe média rural chamada agricultura familiar. Essa agricultura necessita dos mesmos benefícios que essa agricultura de elite exportadora já tem acesso. Não? Então, todas essas respostas de política agrícola, os ministros estão vendo como um financiamento, assistência técnica, de onde vêm os recursos, a taxa de interesse, toda essa conversa está ocorrendo. A taxa de financiação desse setor, mira, é muito baixa, não chega a 10% em toda a região. Então, existe 90% de agricultores que poderiam receber financiamento, e financiamento incorpora tecnologia, incorpora modernidade, incorpora outros temas de seguros, por exemplo, e pode aumentar a produtividade. Não? E o terceiro tema é esse link que comentava, Miriam, com o hambre, verdade? Assim, a região necessita responder esse núcleo de 42 milhões de pessoas que amanecem com hambre. A região deveria ser hambre zero desde já, verdade? Que alimento há, não é? A condição de acesso aos alimentos. Então, essas políticas redistributivas, com a área de agricultura e desenvolvimento social, ela tem que ganhar mais push, tem que ganhar mais força para ser considerada uma região livre de hambre. Nós outros sabemos como. Muitos países já cruzaram essa fronteira, já conhecem as políticas, o mundo está globalizado, e tema decisões políticas, reorientação de política e pressuposto público sobre tudo, Miriam.